quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Nayara e estou aqui para mais um vídeo, para mais uma aula de ciências, tá bom? Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo lá da nossa apostila e hoje nós trabalharemos o conteúdo tubo digestório médio. No vídeo anterior nós falamos sobre o tubo digestório alto, certo? Que é lá no início, os primeiros órgãos aí que compõem esse tubo digestório, certo? Então hoje nós vamos falar quais são os órgãos que compõem o tubo digestório médio. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do estômago. Por quê? Porque os órgãos que compõem o tubo digestório médio são estômago e intestino delgado. E também temos aí um órgão bem complementar e super importante para esses dois órgãos aí, que é o fígado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar com o estômago. Deixa eu te mostrar para vocês um desenho aqui que eu fiz, tá bom? Mostrando o estômago. Então aqui eu tenho, um desenho similar ao estômago nosso, tá bom? Aqui é mais ou menos a anatomia do nosso estômago. Aqui, ó, tá vendo essa pontinha? É aonde nós temos o esôfago, tá bom? Então o esôfago vem, traz o alimento e esse alimento entra por aqui. Nessa partezinha aqui, eu tenho a cárdia. Por quê? Porque aqui, ó, esse nome, ele ganhou esse nome porque ele é muito próximo ao coração, tá bom? Única coisa que o separa daqui, sabe o que é? O diafragma. Então tá muito pertinho. Então, devido a essa proximidade, recebeu esse nome, cárdia, tá bom? Região fúndica é essa partezinha aqui. Aqui embaixo nós temos a parte pilórica, tá bom? Que é bem o finalzinho aqui do meu estômago, onde aqui pra frente, ó, já vai dar início ao intestino delgado, tá bom? Então, aqui é o início, onde termina o esôfago e começa o nosso estômago. Temos a cárdia, temos aqui também a região fúndica, que é essa partezinha, tá bom? E temos aqui também o finalzinho do nosso estômago, e nós temos aqui a parte pilórica, tá bom? Então, essa daqui é a morfologia do nosso estômago. Nós sabemos que aqui dentro do estômago, nós temos uma parte super importante aí da digestão, tá bom? Dentro do nosso estômago é liberado um suco gástrico. O que seria esse suco gástrico, professora? Que vem sendo liberado aqui dentro. Ela é uma solução aquosa, tá, meninos? E ela é composta principalmente aí de água, sais, também enzimas, tudo aqui dentro. E temos também o ácido clorídrico, que é um ácido super importante aqui no momento da nossa digestão, tá bom? Temos também a pepsina, que é super importante, nós vamos falar sobre isso. Então, olhando aqui para o nosso estômago, sabemos que esse daqui é super importante, é uma parte fundamental aí para a nossa digestão. O ácido clorídrico, meninos, ele ajuda a desdobrar a proteína, porque no nosso estômago, a função principal aqui, sabe, é a digestão da proteína. Então, começa-se tudo aqui, toda a proteína que nós comemos, ela começa essa digestão aqui, tá? O nosso estômago, ele tem essa função principal, de digerir a proteína. Então, quando a proteína, quando o alimento cai aqui dentro do nosso estômago, a partir do momento que nós começamos a mastigar, nós já estamos mandando informações que a digestão já vai ser iniciada. E aí, o meu estômago já começa a querer trabalhar. Mas a partir do momento que realmente esse bolo alimentar aqui cai no meu estômago, quando ele realmente cai aqui, é que começa o suco gástrico a o quê? A fazer a sua ação aqui dentro, tá bom? A digerir realmente esse alimento. Então, esse ácido clorídrico, ele ajuda a desdobrar a proteína que caiu aqui, facilitando a ação dessas enzimas, tá bom? Facilitando aí essa digestão. E a pepsina, ela atua quebrando essas proteínas em polipeptídeos, tá bom? E aqui, ó, meninos, toda essa digestão que acontece no nosso estômago, depois desse suco gástrico sendo liberado, nessa parte tão importante do nosso organismo,
Essa digestão aqui, ela tem mais ou menos um tempo que dura de 2 a 4 horas por aí, tá bom? É o tempo médio da digestão que acontece dentro desse órgão tão importante. Aqui dentro, quando cai aquele alimento, nós já não chamamos mais só de alimento, refeição, não. Nós chamamos de bolo alimentar. Então, a partir do momento que cai aqui no nosso estômago e começa essa digestão, eu tenho o meu bolo alimentar. Quando esse bolo alimentar cai, o meu suco gástrico começa a agir em cima daquele bolo alimentar, tá bom? E aí, essa mistura do bolo alimentar, tá bom? Com o meu suco gástrico que foi liberado para ajudar nessa digestão, tem o nome de quimo, tá bom? Então, nós temos aí o quimo, que é essa mistura desse bolo alimentar junto com o meu suco gástrico que caiu aqui para fazer essa digestão, tá bom? Aí, o que acontece? Esse quimo, né, que é essa mistura, ele vai para onde? Para o próximo passo, que é o próximo órgão que continua aí a minha digestão, que é o meu intestino delgado, tá bom? Então, aqui é tudo o que acontece com o nosso alimento aqui dentro dessa parte, né, desse órgão super importante que compõe aí o nosso tubo digestório médio, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro órgão que compõe o nosso tubo digestório médio. O segundo órgão, que é muito importante também, é o nosso intestino delgado, certo? Então, meninos, olha só. O intestino delgado, ele é dividido aí, ó, em 3 partes. Foi ganhado esse nome, né? Foi dividido aí em 3 partes, onde lá no início, bem no início mesmo ali do nosso intestino delgado, quando finaliza o meu estômago e começa-se o intestino delgado, eu tenho o duodeno, tá bom? Lá no duodeno eu tenho a ação super importante do pâncreas e do fígado. Então, nesse momento aqui, eu vou receber algumas enzimas, algumas coisas super importantes que esses órgãos que complementam, não é, a minha digestão, vai estar liberando aqui nesse momento da minha digestão, quando é passado no duodeno, que é lá no início do meu intestino delgado. Depois, eu tenho o jejum. O jejum, ele tem em torno aí, ó, de 2,5 metros de comprimento. É uma média, tá bom? E também tenho o ilho. Deixa eu aproximar para vocês verem. O ilho tem mais ou menos 3,5, ou seja, 3,5 metros de comprimento. É muito grande, não é verdade? Muito. Então, lá no duodeno, igual eu falei para vocês, nós temos aquela junção, não é? Do quimo. O que é o quimo que a tia falou? O quimo é aquela junção do bolo alimentar com o suco gástrico. Então, se torna o quimo. Aí, aqui no duodeno, eu tenho essa junção do quimo com as secreções do pâncreas e do fígado, que são órgãos complementares que vão estar o quê? Me ajudando muito na minha digestão. Então, no duodeno eu tenho esses dois órgãos importantíssimos que vão fazer o quê? A junção do quimo com algumas substâncias, algumas enzimas que o pâncreas e o fígado liberam, tá? Essas secreções são suco pancreático, o nome mesmo já diz que é liberado aonde? No pâncreas, certo? Então, no pâncreas eu tenho o suco pancreático, que é liberado lá, que vai me ajudar aí na digestão, não é? Vai liberar enzimas importantíssimas para me ajudar na minha digestão. Depois eu também tenho a bile. A bile já vai ficar na onde? No fígado, certo? Ela é produzida lá no fígado. Só que aqui, ó, a bile, ela não apresenta enzimas. Então, ela não tem enzimas para fazer o quê? Para me ajudar na digestão. Enzimas é apenas na onde? Aqui, ó, no pâncreas, tá bom? Então, o fígado, ele não apresenta enzimas. E aqui, ó, é produzido a bile, certo? Mas a bile não fica armazenada no fígado. Ela fica armazenada na vesícula biliar. Isso mesmo. Então, a minha bile fica armazenada na vesícula biliar, porém ela é fabricada no fígado, tá bom? Então o fígado ele é super importante por isso, certo? Que mais? Quando eu tenho o meu alimento
que ele passa por toda essa etapa, né, que nós aprendemos, início da digestão, boca, mastigação, bolo alimentar, não é? Passa pela faringe, laringe, não é? E aí vai descendo, esôfago, estômago, que nós falamos agora, e depois o próximo passo é o intestino delgado. Chegou no intestino delgado, tem todas essas liberações aí, não é? De enzimas do suco pancreático, da bile, certo? E também, além desse suco pancreático e da bile, eu tenho também, nesse momento da minha digestão, o suco intestinal, tá bom? Ou entérico também, tem pessoas que chamam de entérico. Então, nesse momento aqui todo, né, da minha digestão, eu tenho esse suco intestinal também, que vai estar me ajudando na digestão de algumas aí coisas super importantes que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A maltase, tá? A maltase ela vai digerir aí, vai quebrar a maltase. Tenho também a sacarase, tá? Que também ela é produzida aí no suco intestinal, tá bom? Que vai estar ajudando nesse complemento de digestão. E também eu tenho a lactase, tá? A lactase, ela quebra quem? A lactose, tá bom? Então é tudo aí nesse momento aí do suco intestinal que acontece todas essas quebras aí e conclui-se também, né? Absorve-se também os nutrientes. É nesse momento que todos os meus nutrientes da minha alimentação vai ser absorvido, não é? Para o meu organismo, tá bom? Então, essa daqui é uma parte super importante, certo? Intestino delgado. Então, o que é que compõe o meu tubo digestório médio? Primeiramente, o meu estômago, certo? Com todas as importâncias que a tia disse que ele tem, né? Que ele atua bastante aí na quebra, principalmente das proteínas, não é? Depois que esse bolo alimentar já está praticamente, né, digerido, ele é mandado para o próximo órgão, que é quem? Intestino delgado. E esse bolo alimentar misturado aí com o suco gástrico, que é o quimo, ele vai estar o quê? Recebendo ainda ações aí do suco pancreático, da bile, para continuar e complementar aí a minha digestão. Quando finaliza-se quase tudo aí, o processo, e que o meu bolo alimentar, não é? Está já na parte final do meu intestino delgado, essa parte aqui ela é muito rápida. Lembra que lá no estômago eu falei que é de 2 a 4 horas a digestão? Pois é, nessa parte do intestino delgado não é tão demorado assim não, é bem rápido. Tanto é que essa parte aqui do nosso intestino, ela fica a maior parte do tempo vazia, tá? Então aqui é bem rápido, tá? Essa digestão. Então, tudo aquilo que o meu organismo não precisa, que ele entende que ele não precisa mais, ele já pegou tudo que era necessário, todos os nutrientes que eram necessários, ele vai mandar o quê? Esse bolo alimentar para onde? Esse resto, não é? Com bactéria e tudo mais. Vai mandar para o intestino grosso, não é? Muito bem, que é o próximo órgão aí que está presente na nossa digestão. Só que o intestino grosso nós iremos falar melhor sobre ele no próximo vídeo. Hoje nós falamos apenas sobre esses dois. O que eu vou falar para vocês? Além do estômago e do intestino delgado, vou falar também do fígado. Porque o fígado, ele é um órgão muito importante que atua bastante nesse momento aqui da minha digestão, tá? Olha só algumas importâncias do fígado que eu coloquei para nós falarmos. O que acontece? Ele remove excesso de glicose do sangue. Então, ele é muito importante para isso. Ele faz essa quebra aí, ele vai remover esse excesso. As pessoas que gostam muito de comer doce, ele ajuda bastante. Então, é um órgão, parceiro mesmo e que nos auxilia muito aí no nosso dia a dia. Ele, o que acontece? Ele utiliza aminoácidos essenciais, certo? Ele também transforma o excesso de aminoácido. Então, ele vai transformar esse excesso de aminoácido em compostos aí que vai nos dar energia. Então, ele transforma esse excesso em compostos que vai nos dar energia, que isso é muito importante também. Olha o que mais de importância que nós temos do fígado. Remove substâncias tóxicas do sangue. Quem são essas substâncias tóxicas?
álcool, tá? Então, tudo isso que é tóxico, que está no nosso sangue, ele remove. Então, ele nos auxilia muito nesse momento. Armazena lipídios, vitaminas, tá? Vitamina C, várias aí, ele armazena, tá bom? E remove e destrói os glóbulos vermelhos desgastados. Então, ele vai estar removendo tudo isso daí que não precisa, que está desgastado, que o organismo não precisa mais, tá bom? E lembrando que, como uma das funções do nosso fígado é remover substâncias tóxicas do sangue, que eu disse como exemplo o álcool, quando a pessoa faz o uso excessivo aí do álcool, que toma muita bebida alcoólica, isso pode causar doenças sérias, tá bom? Pode causar doenças muito graves aí, a cirrose hepática, tá bom? Quando a pessoa adquire essa cirrose hepática pelo uso, né, excessivo do álcool, ele precisa eliminar o álcool da sua dieta. Por quê? Porque é só essa eliminação aí que vai fazer com que a pessoa volte a ter uma saúde normal de novo aqui relacionada ao fígado. E ele é super importante. Dependendo do grau da doença, somente um transplante de fígado vai resolver. Não existe remédio, tá bom? Então é super importante cuidar do fígado, prestar bastante atenção, tá? Então, meninos, esse daqui é um dos órgãos muito importantes no momento da nossa digestão, que é o fígado, tá? Produz a bile, ajuda na nossa digestão, tá? Ajuda no controle da glicose. Então ele é importantíssimo e precisamos cuidar muito bem dele, que ele nos auxilia e muito, tá bom? Então hoje falamos aí do nosso sistema digestivo, falando do tubo digestório médio, onde abordamos e falamos um pouco sobre o nosso estômago, falamos sobre o nosso intestino delgado e falamos algumas importâncias também do nosso fígado, tá bom? Então, meninos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero vocês no nosso próximo vídeo, onde daremos continuidade aí ao nosso conteúdo, finalizando o tubo digestório baixo, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!